Atlético venceu o Cruzeiro no primeiro encontro das duas equipes em 2026, vitória de virada por 2-1 na Arena MRV. O Atlético voltando a vencer o Cruzeiro dentro da sua casa, junto do seu torcedor. Mas é uma vitória que dá muita confiança para o time nesta semana, especialmente pela estreia no Campeonato Brasileiro, na quarta-feira contra o Palmeiras. E a gente sabe, a cobrança por um bom Campeonato Brasileiro do Galo neste ano é imensa, dado o que aconteceu nas duas últimas temporadas em que a equipe ficou ameaçada, né, de rebaixamento. Mas é uma vitória que dá moral não só pelos 3 pontos somados, não, mas especialmente pela forma como o time se comportou dentro do campo. É bem verdade que no primeiro tempo o Cruzeiro até foi superior, conseguiu abrir o placar, a defesa do Atlético, exposta mais uma vez a um atacante de velocidade, de bom posicionamento, sofreu, falhou, né, o gol do Caio Jorge, mas de modo geral dá para dizer que o clássico, ainda no primeiro tempo, já era o melhor jogo do Atlético, não só em 2026, mas nos últimos tempos. E a segunda etapa confirmou um Atlético muito bem no jogo. Primeiro porque foi um time que tinha estratégia. O Atlético tinha menos a posse da bola, mas era uma equipe muito mais objetiva, né? Quando recuperava a posse, já partia em velocidade, principalmente com o Dudu pelo lado esquerdo, também com o Bernard. Era um Atlético que dava a bola ao Cruzeiro e tentava já roubar essa bola mais lá na frente. Um Atlético com muita intensidade, com muita pegada na marcação, subindo as suas linhas de marcação, tirando o conforto do Cruzeiro na saída de bola. Até o Hulk, né, muito participativo nesse sentido, brigando, duelando, ganhando posse de bola. A gente viu também um Atlético com uma formação que, pelo menos, eu considero a mais próxima do ideal, né? Se não em peças, mas pelo menos em esquema tático, que são os 2 zagueiros e não 3 zagueiros, né? O Atlético sofre com a sua linha de zaga e eu acho que um jogo mais simplificado com 2 zagueiros é a melhor opção, até porque, sem ter esse terceiro zagueiro, o Sampaoli abdicou um pouco da ideia de ter que sair jogando o tempo todo, e aí foi um Atlético que apostava mais na bola longa, já buscando o Bernard pela direita e o Dudu na esquerda, e a gente sabe, né, que o Everson é um cara que tem muita qualidade nessa bola mais longa. Não significa que essa tenha que ser a única alternativa do Atlético, muito pelo contrário, precisa ser também uma equipe que sabe construir, que tem bons nomes ali na transição ofensiva no meio-campo, mas contra um adversário que, configurado como o Cruzeiro, foi a melhor estratégia, porque o Atlético se expôs menos, né? O Cruzeiro não conseguia roubar a bola nos pés dos zagueiros do Atlético, porque a bola passava muito pouco por eles, a bola já ia direto para quem estava lá na frente, conseguindo dar conta de duelar, de pegar essa bola e de partir em direção ao ataque, né? Do outro lado, um Cruzeiro meio sem estratégia, principalmente no segundo tempo. Tinha mais a posse da bola, mas foi uma posse improdutiva. Não conseguiu ser aquele Cruzeiro vertical, né? Que já pega essa bola e já parte em velocidade, como era o do Leonardo Jardim e como foi a estratégia utilizada pelo próprio Atlético. Então, acho que esse desempenho, essa formação com 2 zagueiros, 2 laterais, mais gente no meio-campo, o Vitor Hugo sendo uma grata surpresa, tendo ali sequência, é um caminho mais próximo do ideal para o Atlético ter consistência, ir ganhando forma. Não significa que está tudo 100% perfeito, a zaga ainda sofre, é um Atlético que precisa ser ainda mais criativo, principalmente quando encontrar equipes que estejam mais fechadas, mas ontem foi um Sampaoli que escalou bem, um Atlético que se comportou bem e que guerreou, que teve intensidade o tempo todo, algo que um jogo desse tamanho pede e algo que os próximos jogos de Brasileirão, principalmente, também vão pedir. O Atlético tem que competir mais, algo que faltou por vezes em 2025, mas que a gente conseguiu ver nesse jogo agora, nesse clássico em 2026. Então, acho que esse desempenho, a forma como a equipe atuou, o segundo tempo, a escalação, peças, né, individualmente aparecendo, sendo decisivas, o Hulk mais uma vez, o Dudu também fez um grande jogo, o Renan Lodge ali na lateral, já crescendo de desempenho, né, já encontrando ali boas conexões com o Dudu por esse lado esquerdo. Todos esses indícios dão ao torcedor um pouco mais de confiança para o que está por vir aí a partir de quarta-feira no Brasileirão.